Olá pessoal, dando prosseguimento na nossa trilha do conhecimento na metodologia Six Sigma. Na aula anterior falamos um pouco sobre variabilidade, entendemos a variabilidade de processos, conceitos de eficiência e eficácia. Agora chegou o momento de nós aplicarmos na prática. Vamos sair da teoria de estatística e irmos para a prática. Vamos quebrar paradigmas, quebrar barreiras. Onde é que a gente consegue aplicar a estatística que vai nos trazer um retorno positivo para aquilo que a gente deseja? Boa aula a todos! Estudaremos agora a nossa primeira ferramenta para fazer validação de causa-raiz, que é o diagrama de dispersão. Então, até agora eu falei várias vezes que tem que validar, mas nunca falava como. Agora a gente vai iniciar uma série de ferramentas, vocês vão perceber como é que a gente faz essa associação, realmente tem a ver essa causa com esse problema. Aposto, tenho certeza que o negócio está certinho. Então o diagrama de dispersão nada mais é do que um gráfico que vai mostrar para a gente se existe uma correlação entre dois fatores. Ou seja, à medida que o que está no eixo X aumenta, será que o que está no eixo Y aumenta também? E o inverso, à medida que aumenta o X, será que abaixa o que está no eixo Y diminui? Se isso acontecer, a gente vai perceber que existe uma correlação, ainda analisada de forma gráfica. A gente vai deixar para os cálculos para a próxima aula, quando falaremos de correlação propriamente dita. O diagrama de dispersão, eu posso dizer que ele é um pontapé inicial para a correlação. A gente vai olhar o gráfico assim, puxa, tem uma tendência de correlação. Vamos confirmar com dados numéricos? A gente faz a correlação propriamente dita. Então, ele é uma etapa seguinte da aplicação das ferramentas básicas de causa-raiz, bem como da matriz de priorização. Pois vai verificar se há uma possível relação entre as causas. Isto é, se existe uma relação e qual é a intensidade da relação. Intensidade esta ainda de forma não quantitativa. Depois sim a gente consegue calcular. Ainda até esse momento ainda não. Ele é um gráfico onde os pontos no espaço cartesiano são usados para representar simultaneamente o valor de duas variáveis. Certamente, muitos de vocês estão pensando o seguinte: eu conheço lá no Excel uma modalidade de gráfico chamada dispersão. É a mesma coisa? É. Como é que funciona lá no Excel? Tem o eixo X e o eixo Y e eu tenho pontinhos. Exatamente isso daí. Os pontinhos representam a dispersão. Só que aqui a gente vai conseguir interpretar o gráfico feito no Minitab, não mais no Excel, e na próxima aula com números. A gente vai confirmar, consolidar aquilo que nós já tínhamos observado no gráfico. O que é uma variável? Variável a gente entende como sendo uma característica ou itens de interesse de cada elemento de uma população ou de uma amostra. Podemos chamar também de parâmetro, de posicionamento, de condição. Duas variáveis estão relacionadas se a mudança de uma provoca a mudança na outra. Altero uma, a outra também altera? Sim ou não? Exemplo. Será que a velocidade tem influência no consumo de combustível? Ou seja, quanto mais rápido eu estou, mais consumo de combustível existe, gasto mais? Isso é fato, a gente sabe que aqueles que gostam de correr um pouquinho com o carro, o nível de consumo, a taxa, reduz bastante. Quantos quilômetros por litro você faz? Eu faço 6. Poxa, 6? Mas por quê? Porque eu corro bastante. E você? Faço 11, porque eu corro pouco. Isso é fato. A gente pode até fazer esses testes com dados reais que a gente comprova que existe uma correlação entre esses dois fatores. Quando é que nós devemos utilizar um diagrama de dispersão? Primeira situação, para visualizar uma variável com outra e o que acontece se uma se alterar. A gente já falou anteriormente. Para verificar se as duas variáveis estão relacionadas ou se há uma possível relação de causa e efeito.
Uma coisa é uma coisa, como diria o filósofo, outra coisa é outra coisa. E eu afirmar que há correlação não é a mesma coisa que eu afirmar que há relação de causa e efeito. Para eu falar que correlação existe, somente se eu encontrar uma relação linear entre essas duas variáveis. Qualquer formato diferente de uma reta não é correlação. Pode ser, dependendo da situação, a gente vai ver lá no último slide uma relação de causa e efeito. Muitas pessoas observam, mas tem um formato aqui conhecido, por exemplo, uma parábola, uma equação de terceiro e quarto grau, exponencial que seja. Então tem correlação? Não tem. Somente quando é linear. Para visualizar a intensidade do relacionamento entre duas variáveis e comparar a relação entre os dois efeitos. É uma forma resumida daquilo que nós já falamos. Vamos a outros exemplos. Vamos agora transitar lá no mundo da fabricação. Número de peças produzidas e o número de peças defeituosas. Será que quanto mais eu produzo, mais defeitos eu fabrico? É uma pergunta que a gente consegue responder fazendo um diagrama de dispersão, claro, com uma coleta de dados prévia. Outro exemplo, lá na construção. O número de falhas em uma obra e a satisfação média dos produtivos. Será que tem relação entre uma coisa e outra? A mesma ideia que nós falamos lá na fabricação. Com dados a gente consegue fazer um gráfico, que é o diagrama de dispersão, para fazer essa análise. Dias de atraso de entrega em relação ao número de dias chuvosos. A princípio, a gente pensa que tem uma relação. Será? E se nós estivermos fazendo a parte interna da obra? Impacta em algo a chuva? Talvez sim, talvez não. Dados, a gente consegue afirmar isso. Por enquanto, a gente vai ficar só nas hipóteses. Eu acho que, mas confirmação nenhuma eu tenho se não tiver dados. Financeiro. A média do tempo de atraso de pagamento. Será que tem alguma relação com o número de erros de fatura? É um estudo a ser feito. Em vendas. A porcentagem de imóveis vendidos na data de entrega da obra com a satisfação média dos clientes nos últimos 10 empreendimentos tem alguma coisa a ver ou não tem nada a ver? Toda vez que eu falo de diagrama de dispersão, me vem na cabeça, quando eu fiz um treinamento sobre isso, como aluno, o instrutor falou uma coisa interessante. Nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente faz essas análises, para ver se uma influencia na outra. Pense na seguinte hipótese. Quando está um dia de calor intenso e as pessoas estão na praia. O número de sorvetes vendidos nesse dia com a relação de ataques de tubarão pode dar correlação? Pode. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Não tem nada a ver. Nada a ver com a outra. Tem que tomar cuidado quais são as variáveis que a gente vai colocar para fazer análise. Caso contrário, a gente vai começar a dizer que tem correlação coisas que não tem nada a ver uma com a outra. Tem ataque de tubarão porque as pessoas falam porque está calor. Agora, a quantidade de sorvetes vendidos em relação ao calor tem sentido? Todo mundo. Todo sentido. Outra. Aí depende da faixa de abrangência que nós estamos falando. À medida que eu mudo, aumenta a idade das pessoas, a altura também aumenta. É fato dentro de uma faixa específica, quando é criança até a adolescência. Passado disso, se a gente falar que é uma correlação linear, a gente vai chegar que quando o cara tiver 80 anos, ele está com 50 metros de altura. Tem que tomar cuidado também com o tipo de abrangência que a gente vai fazer a análise. Observações. No eixo X, nós sempre vamos colocar o que nós chamamos de variável independente. O que é isso? É aquela que é alterada por uma modificação no processo. Variável independente. Geralmente, uma possível causa de um problema. Já no eixo X, a gente vai colocar o que nós chamamos de variável
dependente. Dependente de quem? De x. Geralmente é um indicador de qualidade ou um efeito gerado por uma causa. Então acho que já estou começando a entender essa ideia. Posso fazer uma validação colocando no eixo x uma das possíveis causas que eu tenho, e no eixo y, o que eu analiso na métrica de processo? Perfeito. Se eu encontrar correlação, causa raiz validada. Eu acho que eu estou tendo muitos gastos com garantias de produtos porque eu não tenho uma coleta de dados com relação à data de compra e à data de validade da garantia. Faço essa análise e percebo que é fato isso daí. Legal, é uma possibilidade. Pensem agora no projeto de vocês. O que poderia ser uma causa e qual é a métrica? E tentem ver se existe uma associação entre essas duas. É um bom caminho que a gente adota para validar a causa dessa forma. Os aspectos abaixo são extremamente relevantes na análise do diagrama. Quais são esses aspectos? A direção, a gente vai analisar. A forma, se é linear ou não linear, que é importantíssimo, como eu já comentei. E se tem algum ponto que está destoando dos demais, que são chamados os famosíssimos outliers. O que é outlier? É um ponto que destoa de uma sequência que nós temos. Vamos a um exemplo para a gente entender a aplicação do diagrama de dispersão. É esperado que a massa muscular de uma pessoa vai diminuindo com o passar da idade. Para estudar essa relação, uma nutricionista selecionou 18 mulheres com idade entre 40 e 79 anos. E observou em cada uma delas a idade, nós vamos colocar no eixo X, e a massa muscular que a gente vai colocar no eixo Y. Baseado na tabela a seguir, elaborar e analisar um diagrama de dispersão. Então aqui nós temos de forma aleatória a coleta de dados pareados, importantíssimo, da idade e da massa muscular. Ou seja, para essa pessoa com 71 anos, a massa muscular foi 82. Lembra que eu falei lá na fase de análise? Não é válido eu coletar de um grupo todas as idades hoje. Puxa, esqueci de coletar a massa. Eu volto no dia seguinte e coleto a massa de todos daquele grupo. Mas e qual que é qual? Eu não sei. Eu sei que é no mesmo grupo. Não é válido. Tem que ser pareado. Eu já fiz esse erro uma vez e tive que refazer todas as coletas, porque eu peguei de forma independente. Não pode. Vai dar problema aqui na análise de dispersão. Então nós temos aqui os 18 dados. Vamos colocar isso, vamos plotar no diagrama de dispersão. E vamos analisar. No Minitab, qual é o caminho que vocês vão seguir? Gráfico de dispersão. Como eu já tenho esses dados, fica mais fácil para a gente colocar lá no Minitab. Então vocês podem transcrever, pegando tanto aqui do slide como da apostila, transcreve e joga lá no Minitab. Com esse comando a gente consegue traçar esse gráfico aqui. Sempre lembrando que no eixo X tem que ficar a idade e no Y a massa muscular conforme o enunciado. Qual que é a ideia desse gráfico? O que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pontinho de referência aqui. Uma idade mais ou menos 43 anos por aí. Eu tenho uma massa muscular aqui de aproximadamente 100. Se a gente voltar na tabela, vamos tentar localizar esse ponto lá. Mais ou menos 43 com mais ou menos 100. 43... estou bem de cálculo. 43 com 100. Exatamente esse ponto aqui. Cada uma dessas linhas está associada no eixo X e no eixo Y. Como é que a gente interpreta o gráfico? Então, feitos todos os pontos aqui, o primeiro passo que a gente vai ter que ver é o seguinte. Vocês conseguem enxergar alguma tendência, seja de crescimento ou seja de queda desses dados? Ou seja, eu estou aumentando aqui o X, isso é fato. O comportamento de Y é um comportamento crescente ou um comportamento decrescente? O que eu consigo ver é que tem um emaranhado aqui de pontos,
mas aparentemente está tendo uma queda. Dá para enxergar que tem uma queda sim. Será que a gente consegue traçar uma reta média desses pontos? Uma reta que fique, por exemplo, assim? Ah, mas não é um negócio chamado linha de tendência que tem no Excel? É a mesma coisa. Ele vai traçar uma reta, se eu escolher uma reta, obviamente, média desses pontos. Então eu consigo dizer o seguinte: à medida que a idade aumenta, a massa muscular diminui, graficamente falando ainda. E aparentemente os pontos estão próximos da reta. Claro que o ideal seria que todos os pontinhos estivessem sobre a reta. Se eu tivesse todos os pontos sobre a reta, é o mundo ideal. Só que quando a gente faz inúmeras vezes na prática esse diagrama, a gente percebe que isso aí é uma utopia. O mais próximo possível já está de bom tamanho. Então a gente consegue ver que tem essa reta decrescente. Vamos voltar aqui no slide 2 atrás, olha só o que nós temos que analisar. Direção. Acabamos de analisar. A direção, nesse caso aqui, é uma direção decrescente. Forma linear. Eu consigo colocar uma reta média ali, naqueles pontos. Tem um ponto discrepante? Eu não tenho os pontos sobre a reta, mas também não tenho nenhum ponto que, nossa, esse aqui está muito longe da reta média. Não. Estão mais ou menos distribuídos de acordo com uma certa variabilidade ao redor da média. Então esses pontos a gente analisa em um gráfico de dispersão. Se nós voltarmos aqui, então, como resultado final, nós temos o seguinte. É possível, graficamente falando, afirmar que à medida que a idade aumenta, a massa muscular diminui, ou seja, confirma a teoria lá do enunciado da nutricionista. A análise gráfica ela é importante, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas ela é muito subjetiva. Aqui a gente conseguiu enxergar que tem essa reta. Mas será que a distância que esses pontos estão sobre a reta nós podemos classificar como sendo alguma coisa aceitável? Não consigo responder isso somente com a análise gráfica. Eu consigo falar que é decrescente, que é linear, e que não tem nenhum ponto muito distante. Para a gente ter a certeza absoluta, é o que a gente vai aprender na próxima aula, é o que nós chamamos de correlação. Lá nós vamos calcular uma coisa chamada coeficiente de Pearson, ou o que nós chamamos de R. Esse R resulta em um número, o R resulta em um número, ou se nós fizermos no Minitab, resulta em algo chamado P-value, que aí sim esse a gente consegue afirmar categoricamente se há ou não a correlação. Tá? Por enquanto a gente vai ficar somente aqui na parte gráfica mesmo. Cuidado! Relação de causa e efeito. Observem esse gráfico. Olha só o que acontece aqui. Eu consigo identificar que esses dados geram uma parábola. Ou seja, à medida que eu tenho esses pontos aqui, eu tenho o seu correspondente seguindo a distribuição da parábola. E ela é espelhada. Ou seja, que eu vou aumentando aqui, tem os mesmos pontos correspondentes. Aqui afirmo que há correlação ou não? Respondo de bate-pronto. Não há correlação. E sim uma relação de causa e efeito. Para haver correlação, obrigatoriamente tem que ser uma reta. Ah, então quer dizer que eu posso fazer o seguinte. Posso dividir isso aqui em 2 e traçar uma reta aqui e traçar uma reta aqui. Se for possível fazer essa divisão aqui em 2, eu posso delimitar escopos e falar que até um certo nível é decrescente e a partir desse nível torna-se crescente. É possível fazer isso. É o mais correto do mundo? Não. É melhor falar que tem uma relação de causa e efeito. E não é correlação. Pessoal,
esta aula aqui, ela é muito importante, bem como as duas que vêm na sequência, para a questão de validação de causa raiz. Não pode haver qualquer tipo de dúvida na tomada de decisão, para nós sermos sempre assertivos. Caso vocês não tenham entendido claramente, mesmo após refeitos os exercícios, colocado lá no militar, na interpretação, vocês podem idealizar uma situação, pegar dados reais, por aí vai. Tirem as suas dúvidas. Não podemos prosseguir com dúvidas, senão começa a ficar uma bola de neve e a gente não vai ter êxito lá no final do projeto. A correlação nós já tivemos a oportunidade de estudar lá na estatística avançada. Só que agora a gente vai fazer uma breve parte de introdução teórica e depois a aplicação no Minitab, da mesma maneira que a gente vem fazendo para as demais ferramentas, para as demais características estatísticas. Então vamos entender um pouquinho o que é, qual é a ideia, para depois a gente conseguir aplicar e interpretar da maneira correta. Qual é o objetivo que nós temos? É estudar a relação entre duas variáveis quantitativas. Puxa, mas não é a mesma coisa que a gente fez quando estudamos lá o diagrama de dispersão? Exatamente. Na verdade, a correlação e o que vem depois, que é a regressão, é a continuidade lá do diagrama de dispersão. A gente começa fazendo aquela análise gráfica. Lembra que eu comentei que a análise gráfica não é uma análise que tem muitos parâmetros, é bem subjetiva. Nós estamos de alguma coisa mais embasado. E esse embasamento vem exatamente aqui, no primeiro momento, da correlação. Aquela intensidade, a proximidade dos pontos, para verificar se tem realmente ou não correlação, é agora que a gente vai fazer análise numérica, ou melhor, no Minitab. Exemplos. Idade e altura das crianças. Posso fazer uma correlação? Posso. Tempo de prática de esportes e ritmo cardíaco? Também, mesma coisa. Tempo de estudo e nota na prova. Aliás, é um exemplo que a gente vai fazer daqui a pouco. Taxa de desemprego e taxa de criminalidade. Expectativa de vida e taxa de analfabetismo. Então é só classificar quem vai ser o X, entrada, quem vai ser o Y, saída. A gente consegue fazer tanto o diagrama de dispersão como os cálculos pertinentes à correlação. Então nós investigaremos a presença ou a ausência de relação linear sob dois pontos de vista. Nós vamos chamar de correlação, que é o objeto de estudo desta aula, a quantificação da força desta relação. E chamaremos de regressão, objeto de estudo da próxima aula, explicitando a forma desta relação. Então, forma, regressão, quantificação, correlação. E como eu já havia comentado, as duas são originadas lá no diagrama de dispersão que nós acabamos de aprender. E especificamente o que é a correlação? É uma técnica que permite, como a gente já comentou, quantificar a força linear, repetindo lá a mesma coisa que eu falei quando estudamos o diagrama de dispersão. A correlação somente pode acontecer quando for linear, exceto outros casos. Lembra aquela relação de causa e efeito que a gente viu, que era uma parábola? Não é correlação, tudo menos correlação, com a qual variáveis quantitativas estão associadas, representadas através do coeficiente de correlação, que é o R. E tem algo chamado como coeficiente de determinação, que é o R quadrado, que vai representar a adequação de um modelo de regressão ou a quantidade de variação explicada pelo modelo de regressão. Então a gente vai perceber que a correlação e a regressão elas começam a andar juntas. Para nós conseguirmos fazer um estudo de correlação, é necessário que seja coletado um conjunto pareado de pelo menos duas variáveis. A mesma ideia que nós falamos lá no diagrama de dispersão. Coletar sempre aos pares. Individualmente não dá certo e é uma análise incorreta, porque eu não consigo associar unidades, características individualmente falando, quando elas deveriam estar em grupo. Então nós vamos chamar de X, da mesma forma que nós fizemos lá no diagrama de dispersão, a variável de entrada, ou seja, a variável independente.
E nós vamos chamar de y a variável de saída, que é aquela variável dependente. Então, para um dado x1, eu vou ter o seu correspondente y1. Para um dado x2, um correspondente y2. E assim até nós coletarmos todos os dados que nós precisamos para fazer a análise. Essa parte do pareamento dos dados, eu repito com bastante insistência para nós não cometermos esse tipo de erro. É um erro grave quando falamos em correlação. É a mesma coisa que a gente fosse comparar laranja com banana, a mesma coisa. A gente está comparando coisas diferentes e falando que podem ser iguais. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vamos ao primeiro exemplo, que é exatamente o mesmo exemplo que a gente fez lá no treinamento de estatística avançada. Então nós queremos saber se a nota de um aluno depende do número de horas que ele estudou. Teoricamente, quanto mais eu estudo, maior a nota que eu vou tirar na prova. Então, se eu pensar nessa linha de raciocínio, o fato de eu estudar, que é uma variável independente, em horas, independente, e a nota vai ser associada a esse tempo. Então, nós vamos chamar a número de horas estudadas de x e a nota do aluno, melhor dizendo, de y. Eu coletei alguns dados de alguns alunos, mais precisamente 6 alunos. Então, o aluno A, ele estudou 6 horas e ele tirou 82. O aluno B estudou 2 horas e ele tirou 63. O aluno C estudou 1 hora e tirou 57. O D estudou 5 horas e tirou 88. O E, 3 horas de estudo, nota 68. E o F, 2 horas de estudo, nota 75. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é a elaboração do diagrama de dispersão com esses dados. Só que agora a gente vai fazer no Minitab, não mais em Excel, como fazíamos e fizemos lá na estatística avançada. Qual é o caminho que a gente vai utilizar? Gráficos de dispersão. Se nós colocarmos lá, vai aparecer uma caixinha para a gente dizendo quem é o y e quem é o x. Cuidado que a ordem lá está invertida. E a gente pode acabar errando e invertendo também aqui os eixos. Então, horas tem que ser no x e a nota tem que ser no y. E esse é o resultado que aparece para a gente. Aparentemente, nós conseguimos traçar uma reta média com esses pontos aqui, faz conta que isso é uma reta. Ou seja, a análise gráfica ela sempre deixa algo subjetivo para a gente. Será que esses pontos realmente eles estão próximos da reta ou eles estão um pouquinho distantes? Que tem uma relação que é crescente, eu não tenho dúvida nenhuma. Agora falta um subsídio a mais, que é o cálculo, para a gente conseguir entender de fato como é que funciona isso. E lá no Minitab, a gente consegue calcular as correlações. O que são correlações? Nossa, tem 3 tipos, a positiva, a negativa e a neutra. Antes de a gente fazer lá no Minitab, vamos entender o que são cada uma delas. Então nós vamos chamar de correlação positiva o seguinte: à medida que eu aumento o x, o y também aumenta. Que é muito parecido com o formato que nós temos lá do exemplo. Vamos só confirmar para ver se isso é fato ou não. A correlação negativa é à medida que eu aumento o x, o y ele vai diminuindo. Então fica decrescente aqui a reta média. E quando não há correlação, fica uma nuvem de pontos de tal forma que eu não consigo afirmar, puxa, à medida que o x aumenta, o y aumenta ou diminui. Não tem como fazer essa afirmação. Um emaranhado, uma nuvem de pontos que não me representa muita coisa pensando em correlação. Então eu tenho agora o coeficiente de correlação de Pearson, que ele vai quantificar essa intensidade da força que a gente viu lá no diagrama de dispersão e vai representar em números. Esse número vai variar de -1 até 1 positivo. O que representa o -1? Que é uma relação linear perfeita, porém
de ordem inversa, ou seja, decrescente. Não significa que o menos 1 é menor que o 1 positivo. O 1 positivo significa uma relação linear perfeita e crescente. E o 0 não há qualquer tipo de relação linear. E é claro que o número, quanto mais próximo ele estiver de mais 1 ou de menos 1, mais perfeita vai ser essa associação. O que representa o mais 1 ou menos 1? Todos os pontos sobre a linha, que é uma situação ideal que, na verdade, na prática não existe. Vai chegar sempre próximo quando há correlação forte, mas todos em cima, nunca vi isso na minha vida. E como é que nós calculamos esse coeficiente? Aqui eu só vou mostrar a fórmula e depois, lá no Minitab, vocês vão perceber que o cálculo sai de maneira automática. Então nós vamos chamá-lo de R. É o somatório do valor observado menos a sua média em x, vezes o valor observado em y menos a sua média em y, dividido pela raiz quadrada do somatório do valor observado em x menos a média ao quadrado, vezes o somatório do valor observado em y menos a sua média em y ao quadrado. Então a gente já sabe que vai ser um número entre menos 1 e 1 positivo. E já sabe também como que a gente faz para interpretar esse número. Quanto mais próximo das extremidades, melhor é. E no Minitab? Como é que o Minitab faz isso para a gente? Se nós formos lá no STAT, Estatísticas Básicas, Correlação, nós vamos selecionar tanto o Y como o X e pedir para ele fazer a correlação. E olha só que perfeito, ele mostra aqui para a gente duas coisas. O primeiro, o valor do R, 0,86, a gente já sabe que é positivo, ou seja, é crescente. Se nós voltarmos lá no gráfico, que é a continuação daquele exemplo que estávamos fazendo lá das notas, eu já tinha um indício que havia uma correlação positiva, mas não sabia qual a intensidade, através da reta média que a gente tinha acabado de traçar. O dado que vem agora, calculado, ele só vem confirmar a nossa expectativa. Nós já sabíamos que tinha grande chance disso acontecer. E ele confirma aqui agora. Ele mostra também um valor de p-value. Cuidado com esse valor de p-value aqui, que é o mesmo valor que a gente vai adotar em várias situações dentro de análise do Minitab. Eu não posso afirmar, nesse caso aqui, porque ele está menor do que 0,05, que é uma referência que nós temos, que a correlação existe por causa disto. Não posso falar isso. Observem sempre esse número aqui, é melhor. Várias situações que a gente encontra o p-value menor que 0,05 e aqui um valor muito baixinho. Ele tenta fazer uma aproximação, ele acaba caracterizando o p-value bom, mas na verdade o coeficiente de determinação de Pearson não está legal. Então sempre observem por aqui, que é da mesma forma que a gente faz todos os cálculos lá na estatística avançada. Então nesse caso aqui, qual que é a conclusão que nós temos? Quanto mais eu estudo, mais nota eu tiro. Consigo prever, para eu tirar 10, quanto tempo de estudo eu preciso? Consigo, mas ainda não é o fórum adequado. Eu vou conseguir fazer isso quando eu falar da regressão. Eu vou ter uma expressão que eu só substituo valores e eu consigo chegar onde eu quero. Quando a gente falar da regressão, eu vou contar alguns episódios interessantes na prática que já aconteceram sobre a aplicação de regressão dentro de ambiente de escritório, por exemplo. Exemplo 2. Verificar a existência de correlação entre o consumo de batatas fritas e o número de frangos. Para isso, vamos calcular, como fizemos até agora, o R, só que via Minitab. Então, em um jantar aqui, mais precisamente em 6 jantares, coletei dados de quantos frangos foram consumidos e do número de batatas fritas. Será que tem relação uma coisa com a outra? Quanto mais frango eu como, mais batata eu como, ou quanto mais frango eu como, menos batata eu como, e por aí vai? Vamos entender como é que funciona essa análise. Então, a gente vai começar lá no Minitab pelo diagrama de dispersão. A gente já sabe o caminho, né? Gráfico de dispersão.
Vamos colocar no eixo X, por convenção, o número de frangos e o número de batatas no eixo Y. E tem uma curva, um gráfico parecido com esse. Consigo traçar uma reta média aqui? Vou tentar fazer uma reta média aqui. Mais ou menos isso. Aparentemente, existe o seguinte aspecto: quanto mais frango eu consumo, mais batatas eu consumo também. Só que o gráfico no visual fica mais ou menos, ainda mais que tem poucos pontos aqui. Vamos fazer o cálculo para valer do coeficiente de correlação. Então, só para recapitular, a gente vai lá no STAT, Estatísticas Avançadas, Correlação, e a gente consegue calcular 0,870. Nossa, é interessante o número que aparece, né? Muito grande, 0,87, bem próximo de 1. Aquele gráfico lá, na verdade, ele não dava para ter essa noção exata de que era tão próximo assim de um valor, ou seja, tem uma correlação interessante. Então eu consigo dizer sim, quanto mais frangos eu como, mais batatas eu como. Então observe que esses tipos de análises que a gente está fazendo são extremamente úteis quando vocês forem fazer uma comprovação de causa do projeto que vocês vão fazer. Às vezes o que a gente acha que não tem qualquer tipo de correlação, na hora que a gente coloca no papel, certeza. E o inverso é verdadeiro. Quando eu for apresentar para vocês o projeto Greenbelt que eu fiz em 2011, nós tínhamos uma suposição fortíssima, que era o seguinte, sobre peças oxidadas. Eu puxei o levantamento histórico, dados fornecidos de chuvas em milímetros de um certo período, e a quantidade de rejeições que nós tivemos nesse mesmo período. Eu queria ver se tinha uma correlação entre o período de chuva e a oxidação. Eu não consegui comprovar. Eu tinha certeza que isso ia acontecer e não consegui. Dessa forma, não consegui. Em outros projetos, a correlação já me foi bem favorável, ou seja, a ideia inicial que nós tínhamos realmente acabou se confirmando. Como nós já estudamos o diagrama de dispersão, a correlação, agora é a terceira etapa para fechar a trinca de uma análise única, que é a regressão. Então, o que vai representar a regressão para a gente? O diagrama de dispersão representa o gráfico propriamente dito e uma estimativa inicial. A correlação, o cálculo do coeficiente de Pearson, para ver se tem sentido a reta média com relação aos pontos. E aí a regressão vai mostrar a equação da reta. Olha que maravilha! A gente vai conseguir estimar algumas coisas a partir dessa equação da reta. A gente vai perceber que em várias situações, dentro de um Seis Sigma, dentro de estatística, equações de reta ou equações de maneira geral, não necessariamente uma reta, serão extremamente úteis para a gente. De tal forma que a gente consegue manipular, no bom sentido, obviamente, os dados de entrada para estimar, para predizer a saída. Isso é sensacional para a gente quando a gente tem que fazer análise de alguns fatores, como, por exemplo, a aplicação disso clássica, DOE, a própria regressão é clássica. Isso é bem interessante, uma coisa muito diferente do que nós estamos acostumados no dia a dia. Então, a gente vai começar os slides aqui da mesma forma que a gente começou lá para a correlação. Por quê? Porque uma coisa tem a ver com a outra. Então, qual que é o objetivo nosso aqui? É o mesmo. Estudar a relação entre duas variáveis quantitativas. Só que agora com os olhos voltados para a equação. Os exemplos também são os mesmos. Será que eu consigo fazer uma equação e relacionar a idade e a altura das crianças? Se tiver correlação, eu consigo. Tempo de prática de esportes e ritmo cardíaco, consigo também. Só fazer uma observação aqui que é interessante. A regressão não necessariamente é aplicável apenas para retas. Pode acontecer de parábolas? Pode. Mas aí a gente vai dizer que tem relação de causa e efeito porque não há correlação. Eu tenho uma equação para isso também. Vamos supor que qualquer um desses exemplos aqui não represente uma reta, mas a equação eu vou ter. É a mesma coisa que a gente fazia lá no ensino médio, ou até no anterior, que nós tínhamos alguns dados, está em matemática e tem que calcular a equação da reta. É a mesma coisa, exatamente igual. Só que aqui a gente vai puxar um pouco mais para a estatística e fazer um paralelo. Não que estatística e matemática não tenham a mesma origem, muito pelo contrário, tem.
para que a gente vai puxar bem mais aqui agora para a estatística e um mundo mais prático. Lá na ocasião a gente ficava só naquela teoria, tentando entender qual era a aplicação, mas na verdade acho que a gente nem fazia muita questão de entender para que servia, né? Agora, depois, quando a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber que aquela teoria tem que ter funcionalidade e tem que ter um porquê na prática. Então, independentemente do exemplo, nós podemos, caso haja ou correlação ou relação de causa e efeito, descobrir qual é a equação. Então, conforme comentado lá, nós investigaremos a presença ou ausência de relação linear sobre 2 pontos. A correlação, por isso que a gente fala em relação linear, porque para ter correlação tem que ser linear, então como ele está puxando da correlação, nesse nosso caso específico aqui, a regressão somente vai ser linear, não é uma regra geral, no nosso caso específico. Então a correlação vai medir a quantificação da força. E a regressão, qual é a forma da relação? Linear, quadrática, exponencial e por aí vai. Equação de regressão. É uma equação de previsão, olha aqui, ó, não necessariamente linear. No nosso caso, repetindo, vai ser linear por conta da correlação, que permite que os valores de entrada sejam utilizados para prever os valores correspondentes de saída. Lembra que eu comentei que tinha alguns episódios interessantes sobre a aplicação de regressão? Num certo momento, nós tínhamos que fazer um plano de ação para promover, melhor dizendo, uma melhoria na eficiência do departamento. Com os dados que nós tínhamos, nós fizemos uma equação de regressão e projetando essa equação, a gente conseguiu descobrir em qual mês tal ponto alvo, né, qual o objetivo seria alcançado. E não deu outra. Quando chegou naquele mês que foi apontado pela equação, eficiência em X%. É uma possibilidade que a gente tem de aplicar não só em projetos Six Sigma, em várias outras situações também. Falando em relação linear, este aqui é o modelo que nós vamos utilizar para a regressão. Se vocês recordarem lá na matemática que eu comentei lá no ensino médio, ensino fundamental, era exatamente isso que a gente via. Então nós temos aqui uma série de pontos, que é o diagrama de dispersão. Traçamos uma reta média, ou aquela linha de tendência que existe lá no Excel, é a mesma coisa. Essa reta ela vai ter uma inclinação com um certo ângulo, por exemplo, o ângulo alfa. Aqui nós chamaremos a inclinação de B. Já percebeu que a gente consegue calcular essa inclinação. E tem um outro ponto importante que a gente chama de intercepto. Se nós prolongarmos essa linha, essa reta, quando cruzar com o eixo Y, esse ponto aqui exato, ou seja, para x igual a 0, eu vou ter um Y que nós vamos chamar de intercepto, ou A. Lembra-se da equaçãozinha de primeiro grau? Y igual a B mais AX? É a mesma coisa aqui. Quer dizer então que a gente vai fazer uma equação para falar qual que é a equação da reta? Exatamente. Então a gente vai sair lá do universo de coleta de dados, vai passar pelo diagrama de dispersão, traçou a reta média, a gente vai descobrir qual é a equação. De tal maneira que quando tiver esse ponto aqui, por exemplo, o ponto aleatório que eu peguei x, eu consigo, pela equação, saber qual que é o y. É claro que vai ter um certo erro, porque os pontos não estão todos sobre a reta. Isso significa que a reta não é a ideal, é uma reta média. Mas ele funciona muito bem. Na prática, isso aqui é sensacional. Num dos projetos Black Belt que eu conduzi, a gente utilizou um diagrama de correlação para fazer a estimativa do tempo de garantia com relação a gastos. Sensacional, perfeito. Quanto que a gente ia reduzir de gastos se a gente tivesse um certo período de garantia. Funciona muito bem.
Pelos métodos dos mínimos quadrados, a gente consegue determinar aqueles dois coeficientes, o A e o B, que nós vimos lá no slide anterior. O A, o que vai ser? A média de y menos o coeficiente b vezes a média de x. É claro que a gente vai ter que começar a fazer a equação pelo b, porque o A depende de b. O que é o b? O somatório de xi vezes yi menos a quantidade de dados vezes a média de x vezes a média de y. Dividido por quem? O somatório de xi ao quadrado menos o número de dados vezes a média ao quadrado. Então aqui a gente vai ter um número qualquer, sei lá, 2. Esse 2 a gente joga aqui na equação de A e consegue tirar o valor de A porque nós temos as respectivas médias. Com isso a gente monta a equação. Isso fazendo de forma manual. É claro que o Minitab já faz para a gente de maneira automática. É aquilo que toda vez que eu explico uma teoria para alunos presenciais, depois eu mostro como é que faz em software, seja ele qual for, o pessoal fica bravo. Por que você já não falou direto? Porque a gente precisa desenvolver raciocínio. Precisamos entender a origem para conseguir interpretar uma coisa de maneira adequada. Então agora vamos sair da parte teórica e vamos para exemplos. Vamos pegar o primeiro exemplo. Determinar a equação da reta para os dados abaixo. Então aqui o exemplo é o mesmo que a gente tinha lá no caso da correlação. Lembra o caso dos alunos que quanto mais eles estudam, mais nota eles tiram? A gente já sabe que isso é fato com esta base de dados, porque a correlação deu, se eu não me engano, 0,87, 0,86 e ela era crescente. Quanto mais eu estudo, mais nota eu tiro. Para esse caso específico, qual é a equação da reta que se encaixa neste modelo aqui? Então a gente vai lá no Minitab, em qual comando? Stat, regressão, gráfico da linha ajustada. Igual eu comentei em outra oportunidade, ocorre essa tradução na versão 17 do Minitab, e a gente acaba não se acostumando muito com os termos adotados aqui, mesmo porque a tradução não está a melhor possível. Até a versão 16, esse aqui era o Fitted Line Plot que a gente utilizava. Aí tem esse nome na cabeça, não porque a gente acaba decorando porque quer, e tanto que vai utilizando. E já sabe a posição certa que está. Na hora que a gente vem aqui para o 17, a gente começa a se perder inteiro. Puxa vida, será que é isso aqui mesmo? Eu fiquei na dúvida quando eu olhei a primeira vez, falei, nossa, acho que não é, acho que é. A gente acaba até usando o 16 como referência para a gente ver se está correto ou não. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar, inserir aqueles dados que a gente acabou de ver no slide anterior, nesse comando aqui. E ele vai trazer para a gente duas coisas. Primeiro, um gráfico. Não falo do gráfico mesmo, depois a gente fala aqui dos cálculos. E esse gráfico, ele mostra para a gente um valor de R ao quadrado. Importante, aqui é o valor de R ao quadrado. O que nós calculamos até agora, o coeficiente de Pearson, é o valor de R. É a mesma coisa que eu pegar aquele valor e multiplicar por ele próprio, elevar ao quadrado. Essa informação ele traz aqui para a gente. Como deu lá mais ou menos 0,87, se fosse 0,9 seria 0,81. 0,9 vezes 0,9. 0,87 possivelmente dá 0,74 aproximadamente. E aqui ele mostra os pontos, como se fosse um diagrama de dispersão, e traça a reta média para a gente já. Olha que beleza. Dentre outras informações, inclusive um R quadrado ajustado, que nós não vamos entrar no mérito da questão, que é uma forma diferente de fazer o cálculo, que para a gente só com R normal é mais do que o suficiente. E a parte de cálculos, o que ele mostra? A equação, tanto aqui como no gráfico. O que significa essa equação? Se eu colocar qualquer hora, por exemplo aqui, colocar um número 2 aqui de hora, 2 horas. Se eu estudar 2 horas, substituir aqui no horas, quanto que eu preciso tirar? Então eu vou fazer 2 vezes 5,195 mais 5,572. Ou eu venho direto no gráfico aqui com 2. Eu vou tirar quanto? 6,5. Legal. E se eu estudar 5 horas? Vou tirar
8,2 mais ou menos, 8,3. E se eu não estudar nada? Nem abordo aqui. Nem abordo. Observe que está limitado de 1 até 6. Porque de 1 até 6 são os dados que nós temos lá no enunciado, nos dados coletados. Cuidado. Isso quer dizer que se eu estudar 9 horas, eu vou tirar 10? Não sei se eu vou tirar 10. Vai cair naquele mesmo caso que eu comentei, de uma pessoa com 50 anos de idade vai ter 50 metros de altura, porque a gente está extrapolando os limites sem saber se continua tendo a correlação nessa outra faixa. Nesta faixa de 1 a 6, eu sei que tem. Nas outras, não faço a menor ideia. Que outras são? Maior que 6 e menor que 1. Precisamos de dados para ver se isso faz sentido ou se não faz. Olha só que interessante. Por que eu estou falando isso? Vamos supor que fizesse sentido isso. Eu não vou estudar nada, eu vou tirar 5,5? Não é verdade. Por que eu vou tirar 5,5? Então eu não vou estudar mais nada, eu vou tirar 5,5 e já passo sempre. O que mais ele fornece aqui para a gente? Os mesmos dados que estão aqui estão no gráfico. Ele só transcreveu para cá. Ele faz uma análise de variância, que a gente vai aprender daqui a pouquinho, e fornece o valor de p-value também. O mesmo recado aqui é válido quando a gente falou lá na correlação. Não confie cegamente nesse valor de p-value, por mesmo ele sendo menor que 0,05. Não é ele que vai dizer se a correlação existe ou não, e sim o coeficiente de determinação, que é a origem de todos os nossos cálculos que a gente está falando até agora. Então, existe ele aqui? Existe. Mas considera esse daqui, ó, o 74, que é o R vezes ele próprio. Então, esse aqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos ao segundo. A ideia é absolutamente a mesma. Nós vamos determinar a equação da reta para os seguintes dados. Eu quero saber se a renda que eu tenho, ela influencia no gasto com alimentação. Será que uma coisa tem a ver com a outra ou não? Então a gente fez uma coleta variada de dados e vamos jogar lá no diagrama de dispersão primeiro, que automaticamente vai ser feito por conta da regressão. No mesmo comando, stat regressão gráfico da linha ajustada. Então, no eixo X aqui, nós contemplamos a renda. Eu quero saber se o gasto tem alguma coisa a ver. Aparentemente tem, e a equação, a reta média aqui, ela confirma isso. E olha quanto que deu R ao quadrado, 91,9. Significa que os pontos estão muito próximos da reta. Ou seja, é fato, existe essa correlação. E qual é a equação da reta que simboliza essa correlação? Gasto com alimentação é igual a 1,142 mais 0,2642 vezes a renda. Os mesmos dados aqui são aqueles que nós comentamos no exemplo anterior. Cuidado com o p-value, não é só ele que é importante. E a equação da reta aqui é representada. Então, se eu, por exemplo, tiver uma renda de 35, eu vou gastar quanto com alimentação? 10,5. Se tiver uma renda de 45, 13,5, 14, por aí. Então é perfeitamente possível a gente conseguir afirmar essas coisas, repetindo, nesta faixa, neste escopo analisado. Desta forma, finalizamos esta aula. Observe a importância e as conexões existentes em todas as ferramentas que a gente está falando para o seu projeto. Não necessariamente tudo isso que estamos falando aqui será utilizado em um único projeto. Pode acontecer? Pode. É regra? Não. Dessa forma, me despeço e a gente continua na próxima aula. Muito obrigado. Se você gostou das aulas que acabou de assistir, recomendo o vídeo anterior que fala sobre a variabilidade de processos. Vocês vão acabar percebendo que uma tem relação com a outra. E além disso, não deixe de curtir, de assistir os nossos próximos vídeos que vêm por aí. Certamente o seu conhecimento será ampliado na metodologia. Até mais.